Tá, então o que são conjuntos? É aquilo que você sabe mesmo. Conjuntos, um grupo. Pode ser conjunto de pessoas, conjunto de cadeiras, conjunto de objetos, conjunto de números, de letras. Conjunto eu posso representar de várias formas. A representação de conjuntos pode ser na forma tabular. Como é que é a forma tabular? Você vai colocar duas chaves, uma de abertura do conjunto, uma de fechamento do conjunto, e lá dentro vai colocar os elementos do conjunto, espaçados por vírgula ou por ponto e vírgula. Os matemáticos preferem ponto e vírgula. Então, normalmente se representa conjunto com uma letra maiúscula, tá certo? E lá dentro você vai colocar os elementos do conjunto. Então, forma tabular, é essa aí. Chavinha e os elementos lá dentro. Olha um outro aí, esse já os matemáticos gostam mais, porque está entre o espaçamento é entre ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula 8. Tá certo? Então, tabular, chavinha e os elementos lá dentro. Se for por propriedade, a gente escreve assim, olha. X tal que. Essa barrinha significa tal que. X é vogal do alfabeto latino. Veja, na forma tabular estava A, E, I, O, U. Por propriedade eu escreveria X tal que. X é vogal do alfabeto latino. Então como é que eu escreveria o B? Como é que eu escreveria B? Olha lá. B. X tal que. X é um número par, positivo e menor que 9. Então sobrou quem? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então essas são as duas formas de representar os conjuntos. Tem uma terceira forma? Claro, tem sim. É pelo diagrama de Euler-Wien, o nome de dois matemáticos aí, Então, você vai fazer um círculo, uma elipse, e vai colocar lá dentro. Quem são? Pontinho do A, pontinho do B, do E, do I, do O e do U. E por fora você põe, olha, esse aqui é o conjunto A. Então como é que ficaria o conjunto B? Olha lá. B é o pontinho 2, pontinho 4, pontinho 6 e pontinho 8. Então, forma tabular, por propriedade, e pelo diagrama de Euler-Wien. Então, outras nomenclaturas matemáticas. Quando aparecer esse símbolo aqui, A símbolo, Azinho, símbolo azão, esse símbolo significa pertence. Eu estou dizendo que o elemento Azinho pertence ao conjunto azão. E se tiver com a barrinha, olha lá, o 5 não pertence ao conjunto Bzão. Então, pertence, parece esse E meio arredondado aí, não pertence a isso com um corte. Conjuntos especiais. Existem alguns conjuntos que são especiais. Por exemplo, conjunto universo. Normalmente a gente usa a letra U. E o que é? O conjunto universo possui todos os elementos com os quais se deseja trabalhar. A gente vai pegar subconjuntos do universo para trabalhar. É isso, vocês vão ver daqui a pouco. Conjunto unitário. Por exemplo, óbvio, esse conjunto unitário ele possui um único elemento. Então, por exemplo, X, tal que X é mês do ano com menos de 30 dias. Isso é um conjunto unitário. Por quê? Porque mês com menos de 30 dias só tem um. Então, o P, portanto, isso aqui significa a palavrinha portanto, esses 3 pontinhos, portanto, o conjunto P é formado pelo elemento fevereiro. Só tem um elemento. Só tem um mês do ano que tem menos de 30 dias. Então, esse é um exemplo de conjunto unitário. Conjunto vazio. Conjunto vazio é que não tem nada. Não tem nenhum elemento lá dentro. Então, por exemplo, o símbolo é esse, É a letra Φ grega, ou duas chavinhas com nada dentro. Não põe nada dentro. Então, um exemplo. X, tal que,
X é dia da semana com 32 horas. Qual é o dia da semana que tem 32 horas? Não tem. Então, resposta, o conjunto M é o conjunto vazio. Escreve ou com a letrinha φ, ou com as chavinhas e nada lá dentro. Relação de inclusão. O que é subconjunto? É assim. É esse símbolo aí, é um C comprido. O que significa isso? Olha a tradução. O conjunto A está contido em B. Logo, A é subconjunto de B. Então, quando tiver esse símbolo, A está contido em B. Portanto, A é subconjunto de B. Também eu poderia escrever dessa forma, contido do outro lado. Aí eu falo assim, ó, B contém A. O conjunto B contém o conjunto A. A está contido em B, então B contém o conjunto A. Ação e reação. Em símbolos, A está contido em B, C e somente C, ó. Aqui, ó, esse símbolo é qualquer que seja X, com X pertencente a A, implica que o X pertence a B. Então, se A está contido em B, somente C, qualquer que seja o elemento de X, o elemento de A que você pegar, também faz parte do conjunto B. Algumas representações em diagramas. Então, por exemplo, A, B. B está contido em A. Então, em diagrama, você coloca uma bolinha, uma elipse, dentro da outra. Aquela que está lá dentro está contida naquela maior. A, B, opa! O A não está contido em B. Então, contido, não está contido, você coloca o tracinho, corta essa letrinha C comprida aí. Tudo bem? Vamos continuar. Propriedades. A está contido em A, qualquer que seja A. O A não está contido em A, é o próprio A, então eu posso dizer que o A está contido em A, qualquer que seja o A. O conjunto vazio está contido em A, qualquer que seja A. Exemplo. Se A são os elementos, é o conjunto que tem os elementos 2, 3 e 4, e B é o conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso dizer que A está contido em B. Né? O 2, o 3 e o 4 pertence a A e também pertence a B. Igualdade. O A é igual a B, C e somente C. A está contido em B e também B está contido em A. Só tem aí dois conjuntos são iguais se um está contido no outro e o outro está contido no primeiro. Conjunto das partes de um conjunto. Então, A, vamos supor o A, é o conjunto 1 e 2. Quais são as partes de A? Partes de A. É o conjunto vazio, é o conjunto formado pelo elemento 1, é o conjunto formado pelo elemento 2 e também o conjunto formado pelo 1, 2. Então tem 4 partes. Ele tem 2 elementos. São 4 partes. Então qual é a propriedade? Se o A possui N elementos, as partes de A possuem 2 elevado a N elementos. Certo? Então se são 2 elementos, parte de A tem 4. Se o A tivesse 3 elementos, partes de A seriam 9. 3 ao quadrado. Desculpa, seria 8. 2 elevado à terceira. Hoje eu não estou bem, hein? É o frio, vocês viram que eu estou com blusa hoje? Está um frio aqui em São Paulo, viu? Operações entre conjuntos. União. União é o U, assim, né? Então, o que é união?
É o X, tal que o X pertence a A ou pertence a B. Então, quais são as propriedades da união? A união B é a mesma coisa que B união A. A união A é o próprio A. A união com o conjunto vazio também é o próprio A. A representando no diagrama de Euler-Levin, união é isso aí, ó. Você pega todo A e todo o B. E perceba que tem uma parte ali que faz parte tanto do A quanto do B. E o nome dessa parte é intersecção. Então, intersecção representa com o U ao contrário. E agora é o X que pertence a A e pertence a B. Tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Não é o um ou outro. Aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essa é a área de intersecção. Quais são as propriedades da intersecção? A intersecção B é igual a B intersecção A. A intersecção A é o A. A intersecção com o vazio é o vazio. Se A está contido em B, C e somente C, a intersecção é igual ao próprio A. Então, no diagrama fica mais fácil ver. Onde que está a intersecção? Essa região aí. Faz parte do A e também do B. Tá? Então, só essa região. De novo, ó, você tem o conjunto A entrelaçado com o conjunto B, certo? Tem alguns elementos que se repetem, são esses aí. Os elementos que se repetem tanto A quanto em B chama-se intersecção de A e B. Tá aí. A e B são disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São esses que a intersecção dá o conjunto vazio. Ou seja, eles não se entrelaçam. São representados assim. Esses são os disjuntos. Como é que é a diferença de conjuntos? Aqui começa a morar o problema, né? Olha só. A menos B é diferente, é igual a X está o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Essa é a propriedade. A menos B é diferente de B menos A. Não é comutativa. Só vai ser igual, o A menos B só vai ser igual ao B menos A se o A fosse igual a B. Então, se o A é diferente de B, A menos B é diferente de B menos A. Então, olha só como é que representa. Você tem o conjunto A, ele era todinho azul. Você enfia o conjunto B ali, a parte que está entrando, você vai retirando do A. O que sobra é a diferença, A menos B. E aqui seria B menos A. Beleza? A menos A é o conjunto vazio. A menos o conjunto vazio é o A. Conjunto vazio menos A é o conjunto vazio. Complementar. O que é complementar? Se você tem um conjunto A que está contido no conjunto B, o A está contido em B, o complementar de A em relação a B é a diferença, é o B menos A. É a parte que sobrou aí. Número de elementos de dois conjuntos. Qual é o número de elementos que tem na união de dois conjuntos? Você vai pegar, contar os elementos de A, vai contar os elementos de B, vai somar. Ah, mas está contando coisa repetida, né? Se eles tiverem intersecção, está contando coisa repetida. Sim, e aí então você desconta as coisas repetidas. Porque você vai contar só uma vez as coisas repetidas. Se você contar todos de A e todos de B, você está contando duas vezes. Então você desconta a intersecção. O número de elementos da união de A e B só vai ser igual
ao número de A mais o número de B, se o A e o B se eles forem disjuntos, se eles não tiverem intersecção. Principais conjuntos numéricos. Os números naturais. Quais são os números naturais? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se você colocar uma especificação, um asterisco assim, quer dizer, tire o 0. Aí então fica os naturais positivos, os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Então, N sozinho. 0, 1, 2, 3, 4. Põe um asterisco, você descontou o N da parada. Ou descontou o 0 da parada. Números inteiros, representa com a letra Z. E vai do menos infinito negativo, né? Menos 18, menos 17, menos 16, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, aí vai até o infinito. Se você colocar o asterisco, você está tirando o 0. Então tira o 0 de lá. Pula do menos 1 para o mais 1. E aí, gente, aqui tem uma outra especificação. Eu posso colocar um maisinho aqui, ó. Se eu colocar o maisinho, eu estou dizendo que não tem os negativos, são os inteiros não negativos, que são os naturais. E se eu colocar menos, eu estou dizendo que são os não positivos. Se colocar o asterisco e o mais, aí tira o 0 também. Opa, esse daqui é o natural com asterisco. Se colocar negativo com asterisco, então são os números negativos, certo? Então, repetindo, eu pronuncio assim, ó, tá? Números inteiros sem o 0. Esses daqui são os não negativos. Esses daqui são os não positivos. Esses são os positivos e esses daqui são os negativos. Números racionais. Todo x está o quê? X é P dividido por Q, com o P pertencente ao número inteiro e o Q pertencente ao inteiro sem o 0, né? Não pode ter denominador 0. Você sabe que na matemática existe um mandamento que é jamais dividirás por 0. Então não existe o 0 no denominador, então ali na letrinha Q eu não posso colocar o 0. Então eu posso colocar qualquer inteiro menos o 0. Então números racionais são números que você pode representar na forma de fração. Tá? Então são todos os números que você conhece, menos uma turminha aí que eu já vou falar sobre eles. Se tiver assim, ó, Q estrela. É o racional menos o 0. Se tiver Q mais, é o conjunto dos números racionais não negativos. Q menos, é o conjunto dos números racionais não positivos. Q estrela, ou asterisco, mais, é o conjunto dos números racionais positivos. Q estrela menos, é o conjunto dos números racionais negativos. Beleza? Tá. E a turma que eu falei, hein? Que são os números irracionais. Tem livros que representam o irracional com a letra I, certo? Eu prefiro representar com R menos Q. R são os reais. Q são os racionais. Então, são as dízimas não periódicas. São aqueles números que têm dízima e elas não são periódicas, ou seja, não se repetem. Por exemplo, raiz de 2. Como é que é a raiz de 2? É 1,4142, e não tem repetição, você não consegue ver o período dela. Então, raiz de 2, a gente fala que é um número irracional. E o π? Conhece o π? É 3,14159,2, não tem repetição. Então chama-se número irracional.
O número E, que é muito estudado no ensino superior para as carreiras exatas, que é 2,7182818, e não tem uma repetição como as dízimas periódicas normais. Então, números irracionais são as dízimas não periódicas. As raízes que não são exatas, são todas elas irracionais, e alguns outros números aí. Números reais, então, quais são? É a união dos racionais com os irracionais. Esses são os números reais. Então, o número natural é o conjunto menor que tem, engloba o natural os números inteiros, engloba os números inteiros os números racionais, engloba os racionais os reais. A parte da bola inteira são os reais, e essa parte entre os reais e os racionais a gente chama de irracionais. Intervalos reais é representar número em reta. Eu posso representar um número real numa reta. Tá? Então, se eu quero representar numa reta um número que está entre um número A e um número B, aqui eu pronuncio assim: x está entre A e B. Ou x é maior que A e x é menor que B. Eu posso representar isso na forma de chaves, de colchetes. Dois colchetes fechadinhos assim, A, ponto e vírgula, e B. E posso representar na reta. Eu ponho o pontinho A, que é menor que o B, ponho o B e preencho esse valor. Eu posso achuriar, posso pôr uma tarja maior, eu estou representando o intervalo entre A e B. Se não tiver o sinal de igual, né, então aqui olha, eu falo x está entre A e B, incluindo A, incluindo B. Pode ser igual a A, pode ser igual a B. Aqui eu só pronuncio x está entre A e B e não inclui o A, não inclui o B. Aí eu coloco os colchetes abertos para fora. E se for na reta, eu coloco bolinha branca, assim, ó, bolinha vazada. Então, bolinha cheia, vamos voltar, bolinha cheia é quando inclui. Bolinha vazada, bolinha assim, vazia, é quando não inclui. Então aí está, o intervalo entre A e B, e não inclui o A, não inclui o B. E eu também poderia estar com bolinha cheia de um lado e vazia do outro. Tá? Então aqui eu pronuncio: x está entre A e B, incluindo A e excluindo B. Aí eu fecho a chavinha, o colchete no A e abro no B. Ou então eu ponho bolinha cheia no A, bolinha vazia no B e preencho essa região. Tá? Esses são os intervalos. Poderia estar do outro jeito, assim, né? X está entre A e B, excluindo A e incluindo o B. Aí põe chavinha aberta. Chavinha, estou falando chavinha toda hora, é colchete. Colchete aberto no A, colchete fechado no B. Então é bolinha aberta no A e bolinha fechada no B. E essa região aí é o intervalo entre A e B, excluindo A, incluindo o B. Se eu falar aqui só assim, ó, x é maior ou igual a, aí eu ponho o colchete fechado no A e ponho mais infinito. Aí quando é infinito, gente, o colchete é sempre aberto. Como é que representaria na reta? Põe o pontinho A com a bolinha fechada e pinta toda a reta dos reais para cima disso. Se tivesse só x maior que A, exclui o A. Então põe colchete aberto dos dois lados. Como é que representa na reta? Opa, gente, aqui saiu errado. Saiu errado, tá, gente? Aqui o slide está errado. É bolinha aberta. Não passou da revisão. Então aqui a bolinha tem que ser igual a essa aqui, ó. Bolinha aberta. Teria que ser igual a esta bolinha aqui, ó. Essa bolinha que está no A teria que ser aqui nessa representação. Nossa, por que passou assim, né? Então aqui teria que ter a bolinha aberta. Desconsidera essa bolinha fechada aí, a bolinha aberta. X menor ou igual a A.
Põe a bolinha aqui, agora representa para a esquerda. Será que aqui eu corrigi? Menor que A. Põe a bolinha, olha, e aí está certo, bolinha aberta. Bolinha aberta e pinta a reta dos reais para o menos infinito. Certo? Então é assim que representa os intervalos.